E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Josué, leremos o capítulo 19. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Dá-nos a felicidade de viver mais um dia na tua presença, sob a égide do teu amor, favor e poder e proteção, Senhor. Fica conosco nesse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 19, 51 versículos. E diz do versículo 1 em diante: Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Beceba, Seba, Molada, Asa, Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Bentu, Orma, Ziclague, Bet-Macabote, Azar, Susa, Bet-Labaote e Saruém, ao todo 13 cidades com suas colônias. Aim, Rimon, Éter e Asa, ao todo 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá, do Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride, subia o seu limite pelo ocidente a Maraia, tocava em Dabezete e chegava até o ribeiro que está defronte de Jocneão. De Saride dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite de Quislot-Tabor. Saía a Daberat e ia subindo a Záfia. Dali passava para o nascente a Gat-Eder, 13º novamente. Dali passava para o nascente a Gat-Efer, a Et-Cazim e a Rimon, que se estendia até Neá. E, rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Iftaí. Repetindo o versículo 14 que nos diz: E, rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Catete, Naalaal, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, em Gani, em Ada e Bet-Passes. O limite tocava ao Tabor, Saazina, 22 novamente. O limite tocava a Tabor, Saazima e Bet-Simes e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameque, Amade e Missaal, e tocava o Carmelo para o ocidente e Sior Libnate, volvendo-se para o nascente do sol. Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda. Hebron, Reobe, Amon e Caná até a grande Sidom. Voltava ao limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Osa
para terminar no mar, na região de Axibe. Também Umar, Afeca e Reoabe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elef, do carvalho em Zaananim, Adami, Negeb, Jabnel, até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite para o ocidente a Asnot Tabor, de onde passava a Ocoque, tocava Zebulon ao sul, e Asser ao ocidente, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kinerete, Adamar, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Midauel, Orem, Bet Anate e Bet Semes. Ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bené, Beraque, Gate-Rimon, Me, Jarcon e Racon, com o território defronte de Jope. Saiu por um pequeno o limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lessem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, a cidade com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram essas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Repetindo o 51º e último versículo do capítulo 19, que nos diz: Eram essas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Pois bem, por meio desses 51 versículos, nos fala o capítulo 19 de Josué, sobre a herança de Simeão, a herança de Zebulon, a herança de Isacar, a herança de Asser, a herança de Naphtali, a herança de Dan, a herança de Josué. Herança, como nos diz o último versículo, na parte final. Repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Bom é quando temos herança da parte do Senhor, vinculado à sua vontade e diante do seu poder. Que o amor, favor e poder do Senhor nos assista hoje e sempre na nossa caminhada, e assim teremos a vitória assistida, garantida, em meio à vontade exclusiva do Senhor. Seja feito nas nossas vidas hoje, conforme a vontade do Senhor, e assim para sempre. Sucesso. É o que desejo.